todos os meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Passando aqui nesta tarde, dia 25 de dezembro de 2024, para deixar uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração, que é o coração de todos aqueles que creem. Então, quarta-feira, dia 25 de dezembro de 2024, vai falar sobre a paz de Deus, ao qual se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 7, que diz para nós assim: procurai a paz na cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A definição de paz é a palavra hebraica para paz, é shalom. Denota muito mais do que a ausência de guerra e conflitos. Então, o significativo básico de shalom é harmonia, plenitude, firmeza, bem-estar e êxito em todas as áreas de suas vidas. Pode referir-se à tranquilidade, os relacionamentos internacionais, tais como a paz entre as nações em guerra. Nós, servos de Deus, você que é serva do Deus Altíssimo, ore pela paz no mundo, aonde tem guerra. Ore pelo nosso Brasil, para que não haja uma guerra. Para que Deus continue abençoando esta nação, porque ela pertence ao Senhor Jesus. Então, em 1 Samuel também vai falar sobre estas guerras. Lá em 1 Reis 4, 24, 1 Crônicas 19, 19. Veremos 1 Reis 4, versículo 24, para nós, que vai dizer assim: porque dominava sobre tudo, quando havia na banda de cá do rio Eufrates, de Tifsa até Gaza, sobre todos os reis da banda de cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Então, estava falando sobre a paz que Salomão tinha. Ele obedecia ao Senhor, era um homem temente a Deus. E ele, tudo que ele tinha, foi Deus que deu. E depois ele pediu para Deus sabedoria. E Deus deu a sabedoria. Mas ele deixou de usar esta sabedoria em algumas áreas da vida dele. Então, quando Deus nos dá a sabedoria, nós temos já esta sabedoria e temos que aplicar esta sabedoria em todas as áreas da nossa vida. Assim diz para nós a paz de todas as bandas, no capítulo 4, 24, durante o reinado de Salomão, Israel como nação atingiu o auge do poder, da paz, da prosperidade, política e materialmente. O reinado de Salomão foi um sucesso. Espiritualmente, no entanto, o desvio de Salomão para a idolatria fez com que o seu reinado se tornasse um fracasso. Então isso vai lá em 1 Reis também, no capítulo 11, a partir do versículo 1 até o 8, que vai dizer para nós que o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, e sodomias, e etéias, e das quais nações que o Senhor tinha dado a Salomão uma ordem,
que os filhos de Israel não entrassem a elas, ou casassem com elas. E não entraram a vós. De outra maneira perverteram o vosso coração para seguires a outros deuses. A estas uniu Salomão com amor, e tinha 70 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses. Então o rei e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. Ele desobedeceu a Deus, aí a coisa foi ficando feia pelo lado dele. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sedônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perverteu em seguir o Senhor como Davi seu pai. Aí então edificou um alto e Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incensos e sacrificavam aos seus deuses, com letras minúsculas. Esses deuses são demônios, aos quais usam as pessoas para nos atormentar. E Deus tinha dado para o Salomão a sabedoria, a qual ele pediu. Foi muito riquíssimo em sabedoria. Escreveu os livros de Provérbios, Cantares. São vários trechos da palavra de Deus, editada pelo Espírito Santo, usado o Salomão para fazer estes provérbios. Mas o Salomão não aplicou a sabedoria na área da sua vida sexual. Ele deixou se envolver pelas mulheres, a qual Deus diz para ele não se envolver. Então ele entrou em desobediência com Deus, assim como Adão e Eva, lá no jardim do Éden, desobedeceu a ordem de Deus. Se nós tivermos o temor do Senhor, este é o princípio da sabedoria. Quando você tem o temor de Deus, você pode evitar muitos pecados, principalmente os sexuais. Assim como nós temos lá em Gênesis 39, que o José do Egito, ele era o empregado do faraó, o rei do Egito. Mas a mulher dele cantou o José várias vezes, 9 vezes. Ele negou todas e saiu correndo, porque ele tinha o temor de Deus. Ele sabia que era pecado. E ela não era a mulher dele, como disse na última vez. Ela disse, meu marido foi viajar, vem cá, vamos para a cama, vamos nos deliciar de amores. Mas José soltou a capa e saiu correndo, antes de dizer para ela assim, tudo que eu tenho ao meu redor é do que o seu marido me deu. Mas você não é minha, você não me pertence, você é dele. E foi embora. E ela ficou com raiva, mandou prender José do Egito, ao qual prendeu, e aí é outra história. Mas ali aplica-se o temor do Senhor. Davi, ele também podia ter tido este temor. Mas quando a pessoa não tem um caráter, aí se comete esses pecados, principalmente o adultério. Davi cometeu o adultério por falta de caráter, assim como outros vários trechos da palavra de Deus, como o Salomão, o próprio filho de Davi, não teve o caráter que também. Ele foi coabitar, morar junto com aquelas mulheres a qual Deus proibiu.